governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa noite a todos. É uma alegria, mais uma vez, poder ter a graça de participar, mais uma vez, da sequência desse aprofundamento de dons, aonde o Senhor irá falar conosco através da Tua palavra, para que nós possamos sair daqui dessa noite com a certeza no nosso coração, que tudo é possível àquele que crê. E é nessa certeza que o Senhor, através da nossa confiança, através da abertura do nosso coração, nós possamos nessa noite poder vivenciar mais uma vez a graça aonde o Senhor vem derramar sobre os nossos corações nessa noite. E Ele quer, através da minha fé e da tua fé, poder realizar o milagre necessário para que nós possamos continuar nesse caminho a qual o Senhor escolheu para mim e para você. Aqueles que estão com a palavra, nós iremos partilhar hoje, né, nessa sequência desse seminário de dons, de aprofundamento, a fé, o milagre e o dom de cura. E nós vamos pegar um texto da Sagrada Escritura, onde dentro desse texto nós iremos entender e podemos ver que dentro desse texto nós iremos vivenciar esses três dons: a fé, o milagre e a cura. Pega comigo, você que está com a sua palavra, Evangelho de São Marcos, no capítulo 5, versículo de 25 a 33. Evangelho de São Marcos, no capítulo 5, versículo de 25 a 33. Aonde a palavra nos diz assim: Ora, havia ali uma mulher que já por 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Sofrera muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo o que possuía, sem achar nenhum alívio. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ela ouvido falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, tocou-lhe no manto. Dizia ela consigo: se tocar, ainda que seja na orla do seu manto, estarei curado. Ora, no mesmo instante, se lhe estancou a fonte de sangue, e ela teve a sensação de estar curada. Jesus percebeu imediatamente e saíra dele uma força, e voltando-se para o povo, perguntou: quem tocou minhas vestes? Respondeu-lhe os seus discípulos: vê que a multidão te comprime, e perguntas: quem me tocou? E ele olhava em derredor para ver quem o fizera. Ora, a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que nela se tinha passado, veio lançar-se a seus pés e contou-lhe toda a verdade. Mas ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e ser curada de teu mal. Essas são para nós palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, essa palavra é uma das palavras dentro da Sagrada Escritura, aonde nos chama a atenção dentro desse contexto, desse seminário, aonde o tema será fé, milagres e cura. E dentro desses poucos versículos nós vemos a graça de Deus sobre a vida dessa mulher. Mas o que mais nos chama a atenção dentro desse contexto é quando ela fala assim: se eu tocar na orla do manto, estarei curado. Como que você olha para dentro dessa palavra e o seu coração já nos gera essa fé?
Mas o mais interessante dentro desse contexto é que aquela mulher sofria e padecia dessa enfermidade por aproximadamente 12 anos. Sofrera muito e gastava tudo o que tinha. E sempre com a esperança de que pudesse ser curada. E a palavra vai nos dizer que ela ainda piorava cada vez mais. Mas a fé dela já teve o início no milagre dela. Quando a palavra vai dizer que ela ouviu falar que Jesus iria passar por ali. E ela, em nenhum momento, ela duvidou no seu coração. Ela saiu com a fé no coração, que ela tinha certeza que se ela tocasse apenas na orla do manto, ela seria curada. Por isso, meu irmão, quando nós olhamos, nós temos que entender assim, que o dom de milagre, de cura, de fé, são a terceira categoria dos dons de poder. Deus tem a alegria de nos curar, em restabelecer em nós a saúde, a integridade física, mental, psíquica e espiritual, que nos leva a restaurar em nós a perfeição, isso é, termos uma vida plena naquilo que o pecado muitas vezes nos prejudicou. Somos a todo momento chamados a partilhar da compaixão do coração de Jesus pelo povo. Por isso somos movidos por essa compaixão diante do sofrimento do povo. Nós precisamos ser tocados, compadecidos pela dor do outro. E é isso que Jesus fez na maioria dos seus anos de ministério, de cura, de libertação. Ele se compadecia das pessoas. Por isso que muitas vezes nos relatos dos evangelhos, Jesus vai dizer assim: o que queres que eu te faça? A Sagrada Escritura nos diz que Jesus, quando assumiu a nossa natureza, ele se esvaziou de sua divindade para ser em tudo igual a nós, exceto no pecado. Nós trataremos dessa parte de uma fé que sai do superficial e vai além. Porque é uma fé que se aperfeiçoa no uso dos carismas. Quando nós falamos de fé, dentro da Sagrada Escritura, tem um exemplo muito clássico, principalmente no Antigo Testamento, quando nós falamos da fé de Moisés, que enquanto todos viam a morte, olhando para trás e vendo seus perseguidores, Moisés via o mar aberto e a libertação, porque Moisés estendeu a sua mão sobre o mar. Isso é um ato de fé, de coragem, de ousadia. Quando nós temos uma fé ousada, nós obtemos o milagre. Porque a fé é aquilo que antecede o milagre. O milagre só acontece quando nós temos fé, quando nós acreditamos que Deus pode fazer o impossível na nossa vida. Outro exemplo clássico é a fé de Elias, que era um dos últimos profetas. E ele tinha ficado sozinho, mas não se esquivou, teve coragem, e foi ainda além, foi ousado, pedindo ao Senhor que descesse fogo do céu, numa lenha molhada. Enquanto os outros profetas de Baal clamavam e nada acontecia, mas aquele homem ousado na fé, Anderson, travou. E Jesus vai além no Evangelho de São João, no capítulo 16, versículo 33, Jesus vai dizer assim:
coragem, eu venci o mundo. Porque a fé, meu irmão, é um dom de Deus. É um raio de luz que parte do coração de Deus para a nossa alma, que muitas vezes está vazia na escuridão. A fé, ela precisa ser vivida pelo cristão em 3 aspectos fundamentais. Que nós precisamos viver a fé como virtude, como uma fé teologal ou doutrinal, como nós poderíamos dizer, e uma fé como carisma. A fé teologal, ela vai dizer assim, que é acreditar naquilo que não se vê. Por ela, o cristão acredita nas verdades reveladas por Deus, e em Jesus e no Espírito Santo, sobre si mesmo e sobre o homem, as que estão definidas pela igreja. São pelas veracidades dessa verdade, pela confiança que temos naquele que as proclamou. Pela fé teologal, o homem acredita firmemente que Deus é Pai e que uma fé necessária para a nossa salvação. Uma fé para ser vivida como virtude é uma adesão à fé teologal. Adesão significa é você acreditar e fazer dessa fé uma virtude, porque não se trata de uma adesão às verdades proclamadas pela fé teologal, mas a verdade revelada por Deus, através dos seus meios. Nos grupos e nas comunidades carismáticas se vive essa fé. Após a efusão do Espírito Santo, nós, crendo que Jesus é o Senhor, e mais claro ainda, dignos de uma proclamação ousada de quem acredita no que está falando. A fé significa entrega total a Deus e na sua providência. Por isso que a palavra vai dizer, em Abacuque 2,4, vai dizer que o justo viverá pela fé. Nós existimos 3 formas de nós resolvermos muitas vezes os nossos problemas. Às vezes nós temos um problema, nós corremos, nós cansamos, nós planejamos, nós muitas vezes esperamos, mas não buscamos a Deus. E ela é que chega até pedir a Deus. Mas, pela pouca fé, não se abandona e não acaba confiando naquilo que Deus pode realizar. Ou senão nós podemos ter uma fé de entrega total a Deus, como Nossa Senhora, que quando, através do anúncio do anjo, não duvidou no coração, naquilo que Deus tinha de plano para a sua vida. Quando nós entendemos que a fé é aquilo que nos move a ter essa coragem de caminhar, de muitas vezes mergulhar no nada, mas temos a certeza que Deus está ali para nos segurar. E quando nós falamos da fé também, a fé como carisma, ou poderíamos dizer assim, uma fé carismática, trata-se de uma fé que nos leva à ousadia do Espírito, difere da fé como dom, como vai dizer São Paulo, a outro é dado o dom de fé. A fé como carisma nos leva a fazer como Pedro fez a sua após a efusão do Espírito Santo vivenciada no cenáculo, sem titubear. Ele, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, quando ele chega no templo, ele olha para aquele coxo e diz, em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. Isso é uma fé carismática. E eu vou mais além ainda. A fé carismática é quando nós oramos, mas nós já tomamos posse da bênção. Nós acreditamos naquilo que está por vir. Isso é uma fé carismática. Não é uma fé superficial, que muitas vezes essa fé ela não leva nós a enxergarmos aquilo que está à nossa frente. A fé carismática é aquilo que nos leva a enxergar aquilo que está além da nossa capacidade espiritual. E para que nós possamos obter um milagre, é necessário ter a fé. A palavra de Deus vai nos dizer assim, estes milagres acompanharão os que creram, expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes e beberão algum veneno mortal, não lhe fará mal.
imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Está lá em Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. O milagre é tudo aquilo que aos nossos olhos se torna impossível de acontecer. Quando nós falamos de algo físico, podemos dizer que o milagre é aquela cura que a medicina não pode mais fazer. É algo que até os médicos dizem, só por um milagre. É uma intervenção clara, sensível e visível da intervenção de Deus no discurso ordinário ou normal. Dos acontecimentos, né, tem o discurso ordinário, aquilo que é ordem de Deus. E normal é aquilo que acontece instantaneamente, aquelas curas incuráveis, uma ressurreição de mortos, como os evangelhos narram, fenômenos extraordinários, que muitos aconteceram no momento. Milagres são fenômenos sobrenaturais, realizados por Deus para que os homens conheçam o seu poder e a sua glória e se convertam. O catecismo da igreja nos ensina: o motivo de crer não é o fato de as verdades reveladas aparecerem como verdades inteligíveis, à luz da razão natural. Cremos por causa da autoridade de Deus, mesmo que revela e que não pode enganar e nem se enganar-nos. Existem vários milagres na palavra de Deus, muitos que nós já conhecemos. O dom dos milagres nas palavras de Deus. Quando nós vemos a abertura do Mar Vermelho, quando nós vemos, por intermédio de Deus derrotar os egípcios, o florescimento da vara de Arão como sinal de Deus para o povo, o sol e a lua pararam de se mover, que está lá em Josué, capítulo 10, versículo de 1 a 15. A chuva que cai sobre a terra e o povo teme ao Senhor, quando por muito tempo aquela região não caía chuva. Mas quando Elias orou, a chuva caiu. E o povo temeu, porque sabia que era poder de Deus. Quando Eliseu profetizou sobre a fonte de Jericó e as águas se tornaram sadias. Dentro desse contexto, meu irmão, minha irmã, quero partilhar um pouco do que é fé nos dias atuais. E quando nós acreditamos nessa fé, nós conseguimos obter o milagre. Graças a Deus, eu sempre procurei ser um homem de fé, um homem a qual Deus muitas vezes me deu a graça de testemunhar através de Deus para revelar aquilo que é a vontade de Deus para a vida do povo dele. Eu, por muitos anos, eu oro em favor da minha filha, né? Porque minha filha tem uma limitação. Aquelas pessoas que estão próximas de mim já conhecem um pouco da minha história, um pouco do meu testemunho de vida. E eu orei aproximadamente mais de 10 anos pela minha filha. A minha filha, de 1 ano a 10 anos, não falava uma palavra sequer. Passou por um momento difícil no seu nascimento, onde ficou entre a vida e a morte. E dentro desse contexto, onde eu me converti, porque não era um homem de fé, não era um homem que caminhava na igreja. E quando Deus realizou aquele milagre na minha vida, que trouxe a minha filha à vida, que dentro desse contexto eu me converti verdadeiramente ao Senhor, e o Senhor falou ao meu coração: a cada ano eu irei curar uma área da vida da sua filha, para que você não desista daquilo que é o chamado a qual eu te chamei. E eu, por ano, meu irmão, não tinha a graça de ouvir a minha filha de falar papai, mamãe, ou uma palavra sequer. E dentro desses 10 anos, só orando, só acreditando, nunca duvidei daquilo que Deus poderia realizar, porque Ele é Deus, Ele tem um poder de cura, Ele tem um poder do milagre. E sempre que eu ia nos grupos de orações, e em missão orar, pregar a palavra, Deus usava do meu ministério para que as pessoas obtessem os milagres, as curas, as libertações. E muitas vezes eu voltava para casa
feliz porque Deus tinha usado de mim, mas muitas vezes triste, porque aquilo que eu queria que Deus realizasse na minha casa, muitas vezes não realizava. E um dia eu fui orar a Deus e Deus falei para o Senhor, Senhor, eu tenho pregado em teu nome, tenho sido obediente àquilo que o Senhor tem me ordenado, e muitas vezes o Senhor não tem olhado para mim, para a minha casa. E Deus falou ao meu coração, cuida dos meus que eu cuidarei dos teus. E passando-se 10 anos, esse ano a minha filha em setembro fez 11 anos, e Deus falou, agora chegou a hora de eu realizar aquilo que você tem feito no amor por mim. E a minha filha, dentro desse ano de 2020, um ano que nós temos passado grande luta devido à pandemia, devido a tantas situações adversas, a minha filha começou a falar e hoje, graças a Deus, ela já consegue se comunicar. Hoje, para a honra e glória do Senhor, ela fala papai, mamãe, ela aprendeu a falar o nome dela, Maria, né? Que o nome dela é Maria Rita. Ela já chama a madrinha dela, Suelen, aprendeu a falar, vovó, titio. E Deus falou para mim, não temas, porque eu estou contigo, porque tu és o escolhido de mim. Então eu nunca desampararei. Por isso que a palavra de Deus vai nos dizer em Mateus, no capítulo 28, versículo 20, vai dizer assim, eis que estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. E hoje eu tenho a graça de poder ouvir da boca da minha filha aquilo que eu sempre sonhei em ouvir. Quero ouvir papai, mamãe, né? E mais que eu queria ouvir da boca dela, era ouvir da boca dela o nome dela. Ela fala Maria Rita, e hoje ela fala. Só não vou trazer ela aqui para testemunhar com você, senão ela acaba com a live. Mas um dia vocês vão ter a oportunidade de ver aquilo que Deus realizou na minha vida, a partir da minha fé, a partir da minha obediência e a partir daquilo de acreditar. E Deus é muito mais que o nosso problema, muito mais do que aquilo que nós temos sonhado, tudo aquilo que nós temos pedido e tudo muito mais daquilo que nós merecemos. Como o homem viveu guiado pelo Espírito Santo, todas as curas e libertação, através do poder do Espírito Santo. O dom de cura é um derramamento do amor de Deus, da compaixão de Deus através de nós, para curar o seu povo. Os dons de cura são manifestações do Espírito Santo na área da nossa saúde. Os dons funcionam em conjunto quando oramos pela cura e utilizamos os dons de revelação. Porque dons de poder, mediante eles o Senhor realiza conosco coisas poderosas, porque são no poder de Deus, em ação em nós, que acontece a cura, o milagre e os prodígios. Por isso que Jesus vai dizer aquilo que eu falei no começo, imporarão as mãos e os enfermos ficarão curados. Precisamos nos conscientizar que o papel dos dons espirituais, de sua força e de seu poder em nossa missão. Sem o uso dos dons, nossa missão ela é vazia. Por isso que Deus ele quis usar de nós. Sem essa eficácia, sem a contemplação do poder de Deus, é porque do próprio Espírito Santo, a alma da igreja instaura a igreja vivências carismáticas. Por isso, como Almir disse no começo, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, me consagrou pela unção. Quando nós somos consagrados, meu irmão, minha irmã, pela unção de Deus, e nós não duvidamos no nosso coração, Deus realiza o milagre. Hoje eu estava na loja trabalhando, e o filho do meu patrão estava estudando. Sim, eu fui lá para conversar um pouco com ele, ele gosta de conversar muito comigo. E eu falei assim, nossa, Paulo Henrique, você está estudando ainda, cara? Tem que descansar um pouco. Daí ele falou assim para mim, eu tenho que estudar a todo momento, porque é uma oportunidade única. E eu falei para ele assim, ele deu risada assim, e o olho dele lacrimejou.
Eu falei, filho, eu vou estar orando por você, para você passar neste vestibular, que esse ano que passou 2020, ele tomou pau, né? Tomou bomba no vestibular, mas esse ano ele se propôs a estudar e o ano que vem, se Deus quiser, ele ingressa na faculdade. E eu falei para ele assim, a palavra de Deus nos diz assim, que tudo o que pedires em oração, se não vos duvidares no seu coração, vos será dado. Eu falei para você, nós vamos estar orando por você, e você ora, e todas as vezes que você rezar, você fala ao Senhor, Senhor, eu entrego em tuas mãos tudo aquilo que é a tua vontade na minha vida. E eu creio, Senhor, de todo o meu coração, que o Senhor irá realizar o melhor para mim. E hoje, né, ele teve a graça de falar assim, muito obrigado por você estar orando para mim por isso, mas eu creio de todo o coração que, se Deus quiser, ano que vem estará ingressando na faculdade. Por isso, meu irmão, minha irmã, Deus, ele nos dá a oportunidade todo dia para que nós possamos orar pelas pessoas, para que nós possamos contemplar o milagre, nós possamos contemplar as curas, mas isso depende de mim e de você. Quando nós acreditamos que Deus pode fazer o melhor para nós. O dom de cura se manifesta em 3 formas, tomando como base as 3 dimensões do homem. Deus, ele nos cura o corpo, a alma e o espírito. Não existe método ou técnico para orar por cura. Deus apenas quer que oremos em nome de Jesus, não por minha causa, que as curas aconteçam, mas por causa de Jesus. Para orarmos por cura, é preciso crer nessa realidade curativa de Deus. Nós precisamos acreditar que muitas vezes nós vivenciamos males físicos, males interior da alma, males espirituais, e somos muitas vezes acometidos de alguma enfermidade. Mas nós temos que acreditar que Jesus é aquele que pode realizar. Mas nós precisamos, meu irmão, ter um entendimento de como que nós devemos orar, qual a medida que nós devemos orar para ministrar uma oração de cura. Primeira coisa que nós temos que entender, nós precisamos estar em dias com a nossa vida sacramental, em especial penitência e Eucaristia. Tocar no enfermo em cumprimento à palavra de Deus, como vai dizer em Marcos capítulo 16, versículo 18, quando imporarão as mãos dos enfermos e eles ficarão curados. É acreditar que quando nós estamos orando, quando nós tocamos com a nossa mão, Deus realiza o milagre. Orar com autoridade, sabendo que somos curados graças às chagas de Jesus, que está em Isaías 53, 5. Levar o enfermo a ter uma fé que Jesus pode curar. Quando vamos orar com as pessoas, é importante alimentar a fé da pessoa. Quando em alguns momentos que nós estamos orando, é perguntar aquilo que Jesus perguntou. O que queres que ele te faça? Não é porque Deus não sabia que o cego queria ver, o mudo queria falar, mas para levar o enfermo a ter uma atitude de fé e acreditar na sua enfermidade. A oração também, muitas vezes, nós precisamos orar pela cura interior das pessoas. É eficaz para todo o nosso ser, para que usufrua dessa dimensão da missão salvífica de Jesus. A oração para a cura espiritual, também chamada de oração de libertação, é para que nós possamos libertar todas as pessoas que estão escravizadas, que estão aprisionadas sobre o mal, sobre situações, muitas vezes, que ela tem deixado de acreditar. Mas nós temos que orar com autoridade, porque o Senhor já nos perdoou de todo pecado, de toda falta, está disposto a nos proteger, nos guardar de toda armadilha do inimigo, que o inimigo tenta nos combater, a fim de que o inimigo, que costuma muitas vezes nos enredar nas suas armadilhas, não nos surpreenda. Quem se entrega a Deus não tem medo do demônio, porque a palavra de Deus nos diz, se Deus é por nós, quem será contra nós?
para que nós possamos, meu irmão, minha irmã, dentro desse contexto de tudo aquilo que eu disse, mas que nós possamos levar aquilo que nós proclamamos na palavra de Deus, como aquela mulher do fluxo de sangue, para nós finalizarmos e conseguirmos orar, para que nós possamos nessa noite obter o milagre que desejamos nos nossos corações, que nós possamos alimentar a nossa fé, para que nós possamos ser curados em todas as áreas da nossa vida, para que nós possamos ser libertos de tudo aquilo que nos escraviza. Aquela mulher sofria de um grande mal. Mas, irmão, entenda que aquela mulher, por mais estivesse passando por aquela enfermidade física, o coração dela sempre mantinha a esperança, porque ela confiava, ela sabia que Deus poderia realizar naquilo que era necessário na vida dela. Interessante que a palavra vai dizer que ela ouviu falar de Jesus, mas ela não quis saber quem que era Jesus. Ela não quis conversar com Jesus. Ela não quis expor os problemas para Jesus. Ela sabia quem era Jesus, porque ela já devia ter ouvido falar. Então ela falou: esse homem é um homem santo. Esse homem, ele tem realizado milagres, curas, libertações. Eu não quero tirar a paz dele, mas eu quero apenas tocar na orla do manto dele. Meu irmão, nós precisamos ter essa fé como essa mulher. Uma fé sobrenatural, uma fé carismática, uma fé que está além da capacidade humana, uma fé que vai além dos obstáculos, da enfermidade física, espiritual, do desemprego, de tudo isso que nós temos vivenciado. Mas ela, com a coragem, ela disse: se eu tocar, serei curado. E no mesmo instante, ela foi curada. Por isso que Jesus vai dizer para ela no final, vai dizer para ela: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada de todo mal. Amém? Coloca a mão no seu coração, fecha os seus olhos, inclina a sua cabeça, para que nós possamos, neste momento, fazer uma oração, para que essa oração venha finalizar essa noite de bênção, essa noite de graça, essa noite onde Jesus, através da nossa fé, realizou em nós aquilo que é impossível aos olhos humanos. Livra-nos de todo mal, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos. Enquanto vivemos na esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Está no Catecismo da Igreja, parágrafos 28 e 54. Não há, portanto, nenhuma alusão à enfermidade como a bênção de Deus aos servos fiéis e prometido vida longa e feliz. Ninguém, quando for tentado, diga: é Deus que me tenta. Deus é inacessível ao mal e não tenta. Por isso, meu irmão, minha irmã, nessa noite, eu convido a você a olhar para dentro de você nessa noite e, por um segundo, apresentar a Jesus no silêncio do seu coração aquilo que você nessa noite precisa ser curado, libertado, restaurada e restituída de tudo aquilo que é necessário para a sua vida espiritual. Que o Senhor nessa noite venha ao encontro da necessidade do nosso coração. Que o Senhor venha quebrantando o nosso coração de toda dúvida, incredulidade, falta de fé. Pai amado, Pai querido, Pai santíssimo, Pai de amor e misericórdia, queremos, Senhor, nessa noite, mais uma vez, na Tua presença, acreditar que o Senhor possa realizar o impossível na nossa vida. Porque a Tua palavra nos diz que tudo é possível àquele que crê. Nós cremos, Senhor, que nessa noite o Senhor está nos curando, está nos libertando. Mas nós queremos, Senhor, mais uma vez a pedir: aumentai a nossa fé. Dai-nos, Senhor, uma fé viva, uma fé nova, uma fé expectante, uma fé sobrenatural.
para que nós possamos suportar as nossas batalhas cotidianas, as nossas batalhas diárias, Senhor. Tu conheces o nosso coração, a nossa alma, todo o nosso ser. Realize em nós, Senhor, essa noite um milagre da ressurreição, para que nós possamos ser ressuscitados, Senhor, para uma vida nova em Ti. Uma vida que possa nos contemplar como os apóstolos e os discípulos e Maria Santíssima, quando estavam reunidos no cenáculo. E o Senhor derramou sobre cada um deles, Senhor, abundantemente o Teu Espírito. E esse é o Espírito, Senhor, que nós queremos nessa noite. Um Espírito que forma em nós essa coragem, ousadia, essa intrepidez, para que nós possamos orar pelos nossos irmãos, por esse povo que sofre, Senhor, para que esse povo se converta verdadeiramente, para que possam ser curados e libertados de todo o mal que aprisiona, de todo o mal que impede, Senhor, da Tua graça se manifeste na vida do Teu povo. Oh, xalabariala suriri candabariala bariala suriri candabariala. Xandalabariala suriri candabariala bariala suriri candabariala bariala bariala suriri candabariala. Oh, xalabariala suriri candabariala bariala bariala suriri candabariala. Xalabariala suriri candabariala bariala suriri candabariala. O Senhor manda falar para vocês nessa noite que o maior milagre que Ele vai te conceder a partir dessa noite é o dom da vida. Porque a cada manhã que nós levantamos é um milagre. É sinal que nós temos mais um dia para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Esse é o milagre que o Senhor está realizando na sua vida. O Senhor está tirando de você todo o peso, todo o cansaço físico e espiritual. Está arrancando dos seus olhos todas as escamas, para que você possa contemplar a glória dele na tua vida. Senhor, que nessa noite, Senhor, o Senhor possa arrancar de nós toda a cegueira espiritual, para que nós possamos contemplar a tua vitória em nosso favor. Xandalabariala suriri candabariala bariala suriri candabariala bariala suriri candabariala. Xandalabariala bariala bariala suriri candabariala bariala 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 bariala. Xandalabariala bariala 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 bariala. Xandalabariala bariala 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 bariala. Xandalabariala bariala 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 bariala. Xandalabariala bariala 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 bariala. Xandalabariala bariala 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 bariala. Xandalabariala bariala bariala bariala. Fala, Senhor, que teus servos vos ouvem. Em nós, Senhor, tu traz, Senhor, essa paz interior, essa confiança na tua palavra, para que nós possamos sair daqui dessa noite renovados, fortalecidos. Porque muitas vezes, Senhor, nós queremos um milagre extraordinário. E o Senhor tem realizado milagres de forma tão simples na nossa vida. E muitas vezes nós não percebemos. Porque muitas vezes nós temos olhado para o nosso umbigo e esquecemos de olhar aquilo que está ao nosso redor. Obrigado, Jesus, por mais uma noite de bênção e graça. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de estar na tua presença e poder estar reunido entre irmãos, para que através da tua palavra o Senhor venha revelar para nós aquilo que é a tua vontade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aleluia. Durante essa pregação, enquanto o Anderson estava pregando, o Senhor me dava a visão de uma mulher com a carteira de trabalho na mão, a carteira de trabalho aberta, clamando ao Senhor por um emprego. E o Senhor estava dizendo: calma, estou abrindo uma porta para você, estou abençoando a sua carteira de trabalho,
tenha paciência e confia no Senhor, porque esse trabalho já está vindo e é muito melhor do que o que você estava pedindo para o Senhor. O trabalho da maneira como você falou com o Senhor, do jeito que você quer, o Senhor está te dando algo melhor ainda. O Senhor também me mostrava uma mulher que chora, que sempre chora, porque a mente dela, os olhos dela estão focados só no problema, só na situação. O Senhor está tocando agora, nesse momento, para abrir os seus olhos espirituais, como falou o Anderson. O Senhor está abrindo os teus olhos espirituais para que aumente a sua fé, para que você veja com seus olhos carnais o grande milagre da vida que Ele está realizando na sua casa. Toma posse dessa graça, toma posse dessa bênção. Ori alala candara labashuri alala candara labarabalabari alala yala labarabala candara laba. Ori alala candara labarabalabari alala candara labalabala. Uma mulher também que sente muitas dores no corpo. Sabe, sente dores no corpo, dor de cabeça, e estava com medo que fosse Covid, e não é Covid. São os problemas, as dificuldades que têm causado essas dores. Então, essa noite o Senhor está tocando em você. Quando o Anderson estava falando da mulher lá que tocou na orla do manto do Senhor, o Senhor está cobrindo você com esse manto. Toma posse dessa graça. Temos que orar com mais fé, acreditando, tomando posse, já confiando que a graça já está acontecendo. Ori alalabashuri akandara labarabalabari alalakandara labarabalabaraba. Ori ashuri akandala labari alalakandara labalabalabalabalabalaba. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta minha fé, dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, renovada e vivida, testemunhada no amor pelos irmãos. Meu Senhor e meu Deus, renova a nossa fé, Senhor. Renova a nossa fé, Senhor. Faz de nós, Senhor, homens e mulheres de fogo, homens e mulheres de fé, que creem no seu poder, Senhor, meu Deus, que vivem todos os dias, cada dia, Senhor, com uma fé renovada, meu Deus, que vive cada dia esse milagre da vida para te adorar em espírito e em verdade, Pai amado, Pai querido. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai amado, Pai querido. Você aí onde você está, ora agora, agradecendo ao Senhor. Ora agora, nesse momento, abre teu coração mesmo em agradecimento. Você que chorava de tristeza, chorava de dor, chore agora de alegria, alegria do Senhor. Vai orando, vai agradecendo aí com as suas palavras, vai agradecendo ao Senhor por essa bênção de hoje, por essas palavras de fé, essas palavras para nos levantar nossa fé, nossa esperança, palavras proféticas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Te louvo, te bendigo, Pai amado, Pai querido. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, porque está sempre conosco, nos trazendo essa força do alto. Obrigado, Maria Santíssima, porque sempre passa à frente das nossas dificuldades. Muito obrigado. Vai tomando posse dessa graça agora, vai clamando ao Senhor por essa bênção de hoje. Vai abrindo as portas do seu coração e deixa sair, solta agora tudo isso que não te pertence, que saia agora em nome de Jesus, que vá
sendo acorrentado ao pé da cruz do Senhor Jesus, que saia todo o mal, que saia todo o pensamento negativo, todas as tristezas, toda a falta de fé, falta de esperança, saia agora em nome de Jesus, todos os medos, angústia, depressões, tristezas, choros, você que às vezes à noite é tomada por esse sentimento de tristeza e que aí você só chora, chora, chora de tristeza, você não sabe de onde vem essa tristeza. Dá um basta nisso agora, em nome de Jesus, que saia agora todo esse espírito de tristeza, todo espírito de melancolia, saia em nome de Jesus, para dar lugar à vida, vida nova, renovada, vivida na fé, na esperança, vida de alegria. Toma posse da alegria do Senhor na sua vida. Ori ala candara la bashuri ala candara la bari ala candara la barabalabari. Ori ashuri ala la marabala candara la balabala ala candara la bar. Diga para esse inimigo de Deus, aqui não, aqui eu sou o templo do Espírito Santo, sou o templo da alegria do Espírito Santo, e toma posse, mas fala com fé mesmo, determina na sua vida essa alegria, para que nunca mais a tristeza volte a atormentar seu coração, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa noite de bênção. Muito obrigado, Jesus. Vai agradecendo ao Senhor, vai agradecendo, vai tomando posse e vai agradecendo, porque Deus gosta de um coração agradecido, Deus gosta de um coração alegre, Deus quer que nós sejamos felizes. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Glórias, glórias, glórias a ti, Senhor Jesus. Muito obrigado. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor. Muito obrigado, Jesus.